Vamos serenar nosso coração, a nossa mente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo. Vamos convidar para que adentre em nossos lares, em nossa sala, unidos pela doutrina espírita, nossos amigos da espiritualidade com a permissão do nosso Pai Maior. Convidamos o nosso irmão Jesus para que ele possa conduzir o nosso Evangelho no lar. Que o nosso pensamento nessa tarde ele possa unir a força do bem, do amor, da fé, da compreensão, da tolerância, da disciplina, da paz, da união. Querido Deus, que nessa tarde nós possamos formar uma corrente universal de paz pelo nosso universo, de paz e sabedoria para os nossos governantes. Que tenhamos a disciplina, a sabedoria de saber conduzir através das leis do nosso Pai, das leis do homem, com dignidade, com harmonia. Que os nossos bons amigos possam, neste momento, adentrar em cada lar e emanar os fluidos de consciência para cada irmão. Cada um possa fazer a sua reflexão sobre as suas atitudes. Que em nossos lares, os nossos mensageiros, os nossos irmãos socorristas, nossos médicos, enfermeiros, possam atuar em nosso benefício, possam agir em cada cantinho do nosso lar, recolhendo tudo aquilo que não necessitamos. Neste momento, estamos preparando um banquete com a nossa água, esse bem tão precioso. O nosso Evangelho, que é a nossa luz, que nos conduz, que nos ensina a nos tornarmos homens do bem, irmãos, unidos pela caridade. Que o nosso planeta Terra possa receber uma corrente infinita pelo este universo de muitas moradas. Que o nosso Pai, ele possa nos dar mais esta oportunidade de nos transformar em filhos do bem. Eu peço por aqueles que não vão poder estar conosco nesta tarde. Peço pelos nossas casas espíritas, pelos nossos hospitais, pelos nossos orfanatos, asilos, presídios, creches. Que a tua luz se faça presente, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vou compartilhar aqui uma mensagem para que o nosso irmão Márcio possa ir já se preparando, do livro Pensamento e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus,
sobre a égide do Cristo. A feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca, tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas, libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Muito além do círculo de trabalho em que estagia, contudo, assinalamos todos nós os reflexos um dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas, reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então essa mensagem, o espelho da vida, é para que a gente possa repensar muito, mas muito sobre tudo que está acontecendo em nossa volta. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, mas nós não podemos nos acomodar, mas também não podemos nos tornarmos pessoas violentas, agressivas. E para que a gente possa ter um maior entendimento, né? Como diz o nosso Evangelho, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Márcio vai nos falar o que temos que fazer para realmente voltar a esse reino de Deus. Como devemos, que atitudes temos que ter no nosso dia a dia, né, ao nascer de novo, para poder conquistar esse lugar maravilhoso. Eu desejo a todos um ótimo evangelho nesta quinta-feira e que o nosso irmão Márcio possa estar muito bem amparado pelos nossos bons amigos. Descendo, Márcio. Bom, meus irmãos, boa tarde de novo, né?
E hoje nós vamos iniciar os comentários do capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do problema da ressurreição ou reencarnação e que traz o título: hoje ninguém poderá ver o reino dos céus, do reino de Deus, se não nascer de novo. E inicialmente nós podemos perceber aqui que os 3 primeiros itens eles se referem a versículos bíblicos do Novo Testamento selecionado por Kardec, que servem de apoio ao tema da reencarnação abolido. Assim, nós vamos inicialmente fazer uma leitura de cada texto, item por item, e na sequência mostrar a importância deles como suporte à tese da reencarnação. E, em princípio, eu chamaria a atenção de vocês para levar em conta uma informação que é bastante pertinente aqui. Veja aí numa visão obscura sobre o assunto, a maioria dos judeus aceitavam e aceitam até hoje essa realidade, a reencarnação, né? Então, eu vou ler aqui o primeiro item e depois nós vamos fazer pequenos comentários na sequência. O seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, que dizem eles o quem eu sou? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias ou Fetas. E perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Em resposta, Jesus virou para ele e disse o seguinte: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso está gravado no livro de Mateus, no capítulo 16. Aliás, eu pediria a vocês que procurassem ficar relembrando esse capítulo 16, porque vem mais coisas por aí. Não. Bom, para nós termos uma noção do porquê desse diálogo, é necessário saber que ele ocorreu após a morte de João Batista. A morte por decapitação, que o Herodes mandou fazer com ele, e no momento em que Jesus se retirou para o deserto e foi seguido por uma multidão de pessoas que foram desprevenidas lá e que obrigou ele a fazer a multiplicação dos pães, dos peixes, para de 4.000 pessoas. Fazendo isso também, além de operar alguns milagres de cura, que deu ensejo a algumas discussões sobre quem ele era. Então, essa interrogação feita aqui neste item mostra que Jesus tinha interesse em deixar claro para seus discípulos, e também para a humanidade, obviamente, que ele era realmente o Messias, isso à luz das profecias que anunciaram a sua vinda. Portanto, não podia ser nenhum dos antigos profetas mencionados, muito menos Elias ou João Batista, que, na realidade, era o mesmo espírito. Isso acrescido do fato de que João era seu parente contemporâneo, era primo dele. Então, não ia ser a reencarnação um do outro. E um dado que é necessário observar é que os termos aqui, eu gostaria de começar chamando a atenção para isso, os termos aqui ditos como ungido, Messias ou Cristo, elas de certa forma eles significam a mesma coisa, ou seja, um libertador da humanidade, mas da humanidade toda, e não de um grupo étnico.
Mesmo porque a libertação que Jesus pregava, nós sabemos que diz respeito, à cura de nossos defeitos de origem interna, resultado da nossa criação. Isso é conversa para outro assunto depois. E esse era o grande equívoco dos judeus, pois nenhuma das profecias mencionava que o Messias seria retorno de outro profeta, do passado, né? Aliás, os livros dos profetas Ezequias, Isaías e Ezequiel, eles nos levam a essa conclusão. E como disse o próprio Jesus, que veio para cumprir a lei e os profetas, né? Por isso, algumas vezes, ele usava até de certa contundência nos seus ensinamentos e nas suas ações. E através desses eventos, eles tinham o objetivo de provar a sua natureza transcendente e a finalidade da sua missão, que era nos guiar na direção que ele mesmo denominou de reinos do céu. Portanto, seria um absurdo conjecturar que houvesse algum exibicionismo da parte dele, né? Como até hoje é a opinião de alguns ateus por aí. Eu posso até, como exemplo, citar uma aqui. Estou chamando a atenção de vocês para isso, porque era uma das interpretações que sobrou depois para Jesus a respeito dos seus gestos e das suas informações. Só para ter uma ideia disso, nós podemos falar de um filósofo inglês chamado Bertrand Russell, que escreveu um livrinho precioso, né? O livro Por que eu não sou cristão? Nesse livro ele acusa Jesus de anarquista e de por causa de algumas atitudes incisivas que ele, Jesus, eventualmente usou, né? No seu projeto, digamos assim, no seu projeto de ensino. Coisas, por exemplo, como a invasão do templo de Jerusalém, a maldição da figueira, e principalmente duro com os fariseus, né? Agora, em oposição a isso, há uma opinião de um espiritualista chamado Humberto Rodin, né? Inclusive sobre as parábolas de Jesus. E ele, no seu livro Sabedoria das Parábolas, ele classifica, né, as parábolas em dois tipos. Perdão, Sérgio. As alegóricas, as parábolas alegóricas e as dramatizadas. O que quer dizer isso? As parábolas alegóricas eram histórias do cotidiano usadas para fins de ensinamento moral, né? Ele contava uma historinha tirada do nosso contato humano, né? E usava como exemplo. E ainda hoje, essa sua compreensão exata, veja bem, depende do percentual de espiritualização individual de cada um de nós. Porque elas eram compostas de dois elementos: o símbolo material, que é a história que eu falei, e o simbolizado, que refletia o objetivo almejado, que era sempre de cunho espiritual ou de caráter moral, né? Ao contrário, as parábolas delas, elas foram todas ações ou atitudes contundentes que, pelo impacto do ato, elas se tornariam inesquecíveis, que era exatamente o que Jesus queria. Por exemplo, transformação de água em vinho nas bodas de Canaã, templo de Jerusalém, multiplicação dos pães e peixes, maldição da figueira, transfiguração, a cura de cegos e deficientes físicos e até o ritual da Santa Ceia. Isso o Rodin considera parábolas dramatizadas, que até hoje serve, né? Nós fazemos a lembrança de Jesus nas nossas horas de reunião, como sermão em igreja, missa, essas coisas todas, né? Veja bem, assim o real propósito era alicerçar na mente dos seus discípulos a finalidade da sua vinda como Messias e a correspondência com as profecias que afirmavam a sua vinda. Na verdade, as profecias vistas, digamos, de um certo
sentido de lógica, elas não eram mais do que a previsão e divulgação de um plano irrevogável do ascendente espiritual, sempre teve sob o controle do próprio Jesus, né? E a confirmação disso que eu falei acima, nós vamos começar a observar agora no item 2. Né? O que é que fala isso? É mais um versículo bíblico. Né? Diz o seguinte: nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus, e o seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, que outros que aparecera Elias, e outros que ele seria um dos antigos profetas que ressuscitara. É tanto que o Herodes, numa reunião, disse o seguinte: eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é esse, então, que eu ouço dizer ou fazer tão grandes coisas? E aqui está o verbo arder, ardia por ver. Ele estava profundamente curioso e ansioso, né? Isso foi registrado também no livro de Marcos, no capítulo 6. Bom, pessoal, em princípio nós podemos constatar que Herodes, como a maioria dos judeus, tinha uma noção um tanto incoerente sobre a reencarnação. Só o fator dele mencionar João Batista nas suas considerações já mostrava um modo equivocado de pensar. Porque, como eu mencionei antes, Jesus e João eram contemporâneos naquele momento onde as coisas estavam acontecendo. E pelo que se vê nos textos bíblicos, ele, o Herodes, nutria até um certo medo de João, por isso é que ele mandou decapitar, porque ele cobrava sobre a moralidade no seu comportamento pessoal, uma vez que, como governador da Galileia, ele, o Herodes, deveria ser um exemplo para o povo, né? Agora, quanto à pessoa de Jesus, Herodes era fascinado, e mesmo disse, só pelo fato de ouvir os prodígios que ele realizava, né? Por isso, quando Pilatos enviou Jesus para o julgamento dele, o Herodes ficou agitado, quer dizer, ficou nervoso, ansioso e tal, e até providenciou reunir um grupo de pessoas enfermas, estropiados, né? Do mesmo tipo que Jesus fazia as curas, né? Trouxe aquela turma toda para ver Jesus operar, claro, sob o comando dele, né? Como Jesus não atendeu às ordens, ficando estático na sua presença, ele se irritou profundamente, humilhou Jesus em presença de todos e devolveu a Pilatos vestido com uma túnica de rabino e aceitando a acusação dos membros do Sinédrio. Agora, meus amigos, deixa eu esclarecer uns fatos aqui sobre esses eventos. Porque, em primeiro lugar, o processo de acusação contra Jesus foi um dos mais contraditórios e irregular da história da comunidade hebraica. Botei isso na cabeça. E para quem não sabe ainda, ele foi acusado de feitiçaria. Acusado de feitiçaria pelos milagres que ele produziu, né? É interessante, existe uma passagem que um fariseu culpa ele né, baseado em outros demônios. Uma coisa meio insensata, mas foi mais ou menos assim. Então, eu não sei, veja bem, quando ele foi acusado de feitiçaria pelos milagres que produziu, a legislação, veja bem, leva em conta que a legislação romana, que recomendava respeito aos assuntos de ordem etnológica dos povos conquistados, né? Isso Pilatos obedecia cegamente, né? Mesmo porque o Tibério César não dava mole com isso, né? Tinha que respeitar, era a maneira dele manter coeso o império, né? E Pilatos enviou para Herodes, porque Herodes era o tetrarca da Galileia, era conterrâneo dele, e que poderia dar um parecer final.
Eu não sei dizer a vocês se Pilatos tinha conhecimento dos sentimentos de Herodes a respeito de Jesus. Mas eu sei que um parecer dele, do Herodes, poderia aliviar a responsabilidade de Pilatos em condenar alguém que lhe parecia inocente. Só que há um aspecto que nós precisamos considerar. Jesus não estava querendo ser absolvido. E, gente, isso não é uma opinião. Porque no seu encontro com os discípulos, após a sua crucificação e o seu ressurgimento, não é ressurreição não, hein? Ele apareceu como agente, isso aqui, né? Ele falou o seguinte: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas registrou isso no capítulo 24 do seu livro. E o que ele queria era o cumprimento das profecias, que, volto a repetir, era parte de um plano elaborado por ele. Portanto, cabe a nós interpretar que, apesar das aparências, ele sempre esteve no controle dos eventos. E aqui no item 3 nós podemos conceber que a sua intenção era enfatizar a ideia da existência do plano espiritual sem corpo, e as suas condições de Messias prometido. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui nele. O item 3 aqui do SE diz o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? E a resposta de Jesus é o seguinte: é verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e trataram como lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Isso está registrado no livro de Mateus 17. Gostaria de chamar mais uma vez a atenção aqui, agora, para a cronologia dos fatos ocorridos, com o que foi dito no item 1 e agora nesse item 3 que eu acabei de ler. No item 1, nós comentamos um questionamento que Jesus fez aos seus apóstolos sobre a sua pessoa, ou seja, o que eles pensavam sobre a sua pessoa. Isso registrado no capítulo 16 de Mateus. Nesse aqui, no item 3, Jesus fechou o assunto. Quando provocou a sua própria transfiguração no Monte Tabor, ele invocou a presença de Moisés e Elias. E no meu entender, ele fez uma sessão espírita de efeito físico, Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 17. Só que durante esse evento, ele estava acompanhado, agora na transfiguração do Monte Tabor, ele estava acompanhado apenas de 3 dos seus apóstolos: Pedro, Tiago e João, que era seu irmão. E que, devido ao fato de ter sido um ato incisivo, onde Jesus expôs a sua realidade espiritual, além da invocação de 2 espíritos, Elias e Moisés, causou um certo medo nos apóstolos, uma certa angústia. E Pedro chegou até a propor a construção de 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e outro para ele. E diferente do que queria Pedro, ele proibiu aos apóstolos até de comentar o evento. Porém, comprovou a sua própria natureza espiritual e a realidade da reencarnação, que as figuras de Moisés e Isaías apareceram na frente de todos. E de certo modo, usando a sua própria pessoa e a invocação de 2 patriarcas, ele plantou a ideia de que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E também qual era a missão do Cristo, do Messias, ou seja, dele.
Bom, dito isso aqui, eu ia fazer agora uma análise do item 4, né, que tem o título Ressurreição e Reencarnação. Então vamos ler o texto do Kardec aqui, né, e comentarmos depois. O item 4 começa dizendo o seguinte: a reencarnação fazia parte do dom, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Eu vou pedir uma pausa aqui para dar uma explicação. Aqui o Kardec diz explicitamente que os saduceus eram materialistas e, desse modo, não eram concordantes com a linha de pensamento dos demais grupos, quer dizer, dos essênios, compreendeu? De outros grupos do conjunto da etnia judaica, né? Eu não vou falar muito nisso aqui não, porque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que nós estamos comentando, o capítulo de introdução, ela descansa as etnias dos israelitas. Então seria útil depois dar uma olhada no capítulo, isso cada um individualmente. E Kardec aqui prossegue dizendo o seguinte: as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre outros, não eram claramente definidas, porque apenas eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles criam que um homem que vivera podia reviver, mas sem saber precisamente de que maneira o fato podia dar-se. E designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com a ressurreição dá a ideia de voltar à vida no corpo que já está morto, o que a ciência atual demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. É o retorno ao pó, né? E a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Assim, a palavra ressurreição podia aplicar-se ao caso de Lázaro, por exemplo, mas não a de Elias nem de outros profetas. Se, portanto, segundo a lista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois João fora visto criança, conhecido, seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser o Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Poxa, gente, isso aqui está claro como água, né? Agora, pessoal, antes de prosseguir com os comentários, eu gostaria de mencionar um termo aqui de origem alemã que se ajusta ao assunto que nós estamos examinando nesse momento. Esse termo se chama espírito de época. Eu não vou dizer a linguagem original alemã, porque parece um... Mas o que é o espírito de época? É dito como um conjunto do clima intelectual, cultural, de um agrupamento humano que são ligados por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos dos povos em diversas fases da sua vida. Os historiadores adoram esse termo aqui. Agora, para ajustar a nossa conversa, que no caso é aplicável ao espírito de época do povo judeu na época em que Jesus viveu, eu gostaria de falar alguma coisa a esse respeito. Observe que todo o conhecimento daquele povo sobre o universo, geologia, astronomia, antropologia, era restrito a informações contidas nos primeiros capítulos da Bíblia, onde a descrição não mostra claramente os limites entre o plano material e o plano espiritual. E nós podemos constatar isso observando algumas descrições do Velho Testamento, né? Principalmente no primeiro livro, que é o livro da Gênesis. E um dos exemplos disso, por exemplo, vou mostrar aqui só por exemplo, a localização, por exemplo, do Jardim do Éden, onde viveu Adão e cuja posição geográfica hoje, pelo conhecimento que nós temos, nos leva a entender
que ela fica no norte do Golfo Persa. Até os rios têm o mesmo nome, né? Agora, porém, segundo uma descrição feita pelo profeta Ezequiel, lá no capítulo 28 do seu livro, diz também que foi morada de Lúcifer, quer dizer, o famoso Satanás, né? Antes da sua derrocada para o inferno. Que o Lúcifer era o chefe da guarda, né, como é que se diz, dos anjos, né, do céu protetor de Deus. Não entendo muito como é que isso funcionava, não, né? E tudo isso antes da criação do mundo. Então, como é que a gente vai entender o guia material ou espiritual? Estava lá na Ásia Menor, ou no Médio Oriente, ou estava no céu? Quer dizer, são coisas que implicam em confusão mental para nós. Outro fato é o arrebatamento do profeta Elias, que cria uma dúvida sobre se ele foi levado para o segundo céu, numa carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, ou se foi abduzido por um redemoinho. Só que em ambos os casos é dito que ele foi com o corpo físico. E essa é a razão dos judeus e cristãos não aceitarem a informação de que João Batista era a reencarnação de Elias, nem mesmo com a confirmação do próprio. Entre os cristãos é aceita a ideia das sentenças. Eu vou mostrar isso só para vocês, como é que se faz essas confusões. O Elias sumiu numa tempestade, como eu falei, de fogo, por um redemoinho, essas coisas. Então, se supõe que ele foi para o céu com os dois, espírito e matéria. E essa linha de pensamento levou até outras heresias. Por exemplo, entre os cristãos é aceita a ideia da ascensão de Jesus e da assunção de Maria, que foram para o reino do céu com corpo e alma. Ideia que ainda é válida de discussões e exegéticas infinitas até o dia de hoje, né? Então, são essas contradições que prejudicaram a maneira de pensar ou de aceitar a reencarnação. E meus amigos, para fechar aqui esse item, eu gostaria de repetir aqui uma frase do Kardec, que nós já lemos antes. Ele diz o seguinte: designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Gente, o termo judicioso significa estar conforme a lógica e a racionalidade, que levam em conta o conhecimento dos tempos atuais e, portanto, o que é cabível na nossa noção de espírito de época atual. Isso demanda o quê? Nós estudarmos, aprendermos, inclusive dentro dos recursos que nós temos, a diferenciar essas coisas. O que seria, por exemplo, uma maneira profética de falar as coisas, sem cabimento ou sem o conhecimento básico, né, da realidade material, né, e do modo que nós vemos hoje, graças à nossa ciência, né? Bom, gente, dito isso, nós vamos examinar o que mostra as consequências de não ter uma concepção correta do que chamamos o reino dos céus. O que é que está aqui no item 5? Não. Ora, diz o Kardec aqui, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, né, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor. Portanto, ninguém poderia fazer os milagres, porquanto ninguém podia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo, de Deus, se não nascer de novo. Aí Nicodemo saiu com aquela besteira, né? Disse Nicodemo:
Como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, eu digo, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com o tecido do Espírito. E o Nicodemo ficou conturbado com isso, né? Respondeu: mas como pode se fazer? Então Jesus chamou dele um puxão de orelha. Pois é, és mestre em Israel e ignoras essas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho a respeito dos assuntos materiais. Como credes que vão acreditar no que falo das coisas da terra? Como me creeis quando vos falo das coisas do céu? Isso foi registrado por João no capítulo 3 do seu livro. Olha, gente, antes, nós podemos ver que Nicodemos era uma espécie de vítima das informações incompatíveis que foram descritas aqui anteriormente. Vamos analisar alguns aspectos desse diálogo, iniciando por uma colocação feita por Jesus. Mas vamos fazer isso de um modo sucinto, porque na sequência dos próximos itens nós vamos ter a oportunidade de compreender o porquê do assunto reencarnação se tornou um emaranhado de heresias, principalmente dentro do cristianismo. Não. Veja bem essa frase de Jesus: em verdade digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Essa resposta de Jesus para mim foi uma esclarecedora. Veja bem, considerando que na época o sentido tropológico do termo água significava a essência de tudo que era considerado como matéria. Porque se presumia que até o pó ou barro com que Deus criou Adão dependia do elemento água para conseguir uma espécie de vitalização, né? Ele não podia fazer o homem de barro se não tivesse água. O sopro divino nas narinas de Adão representa a criação da individualidade espiritual, né? E pensa um pouquinho sobre isso, que aqui é um sentido parabólico, mas uma realidade. É o máximo que eles podiam suportar para o entendimento deles na época. Uma ideia simples, adequada à época, e que se fez conhecida e que, de certa forma, foi aceita pelos cristãos primitivos. E por que foi rejeitada posteriormente? Não. Eu estou falando digamos assim, dessa parábola ou dessa metáfora com que a Bíblia mostra, compreendeu, a criação do homem, usando o pó da terra, a água, né, e o sopro divino. Essa que é a ideia simples e conhecida, né? Foi aceita pelos cristãos. E, consequentemente, a ideia da reencarnação para sua progressão individual como espírito. Só que até agora quase todos os historiadores da Igreja Romana acreditam que a doutrina da reencarnação ela só passou a ser declarada como herética no Concílio de Constantinopla, em 553. Fica lá, Constantinopla agora é a atual Istambul, lá na Turquia. Veja bem, mas por que o Concílio de Constantinopla aboliu a ideia da reencarnação? Né? A condenação dessa doutrina se deve a uma ferrenha oposição pessoal do imperador romano Justiniano,
que nunca teve ligado aos protocolos dos concílios. Segundo um historiador chamado Procópio, a mulher de Justiniano tinha sido prostituta e tinha muita influência no governo do seu marido. E ela, para se libertar de um passado que envergonhava, ele ordenou mais tarde, depois que se tornou, digamos, rainha, ela determinou a morte de 500 das antigas colegas, né? E para não sofrer consequências dessa ordem cruel, em outra vida, como preconiza a lei do karma, né? Empenhou-se em suprimir toda a doutrina da reencarnação. E estava confiante do seu sucesso, dessa anulação, decretada por seu marido Justiniano, porque era em nome de Deus. Assim, o imperador Justiniano, sem levar em conta o ponto de vista clerical, ele declarou guerra frontal aos ensinamentos sobre a reencarnação. Gente, vocês podem estar se perguntando se o assunto era de fundo religioso e a maior autoridade religiosa era o Papa da época, por que o imperador se intrometia nessas decisões da igreja? A lógica, entre aspas, na época, dentro do que era, que se pode dizer que era o espírito de época, mostrava que, sendo um líder religioso, no caso é o Papa, né, ele de certa forma era submisso ao poder político, ao poder governador. E este poderia tomar certas atitudes com relação a mas que fosse amparado pelo o colégio cardinalício, que é a reunião dos cardeais todos, né? E nesse caso podia estar amparado também por um equívoco de entendimento em um dos ensinamentos de Jesus. É incrível isso. Para esclarecer isso, eu gostaria de retornar ao texto do item 1, né? Para vocês verem por que as coisas aconteceram dessa maneira. Veja bem, no capítulo 16, né, e no versículo 17, vocês se lembram que a resposta de Jesus por Pedro ter dito que ele era o Messias, ele diz o seguinte: feliz é você, Simão, apenas porque isto não foi lhe revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Uma coisa que eu preciso que vocês saibam é o seguinte: Pedro, né, na encarnação anterior, foi Salomão, né? Então, muita coisa da mente dele estava esquecida, mas outras estavam de pé ainda. E, depois de dizer isso, nos versículos 18, 19 e 20, ele falou o seguinte: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não poderão vencê-la. Aqui está como Hades. Era o significado de inferno para os gregos lá. Diz o seguinte: eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. E no 20 ele advertiu a seus discípulos que não contasse para ninguém que ele é o Cristo, até que se consolidasse a sua morte. Gente, esse gesto de Jesus foi entendido como uma delegação dada a Pedro sobre o futuro dos ensinamentos da nossa doutrina, e que foi desvirtuado com a criação da Igreja de Roma. Eu queria citar aqui até, né, um livro chamado Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres. E ele faz um comentário esclarecedor sobre esse assunto, né, que ajuda até a compreender certos equívocos, inclusive sobre esse. O Pastorino diz o seguinte: em Mateus, porém, prossegue a cena com 3 versículos que suscitaram acres e largas controvérsias desde época remotíssima, chegando a alguns comentaristas até a supor de tratar-se de interpolação. Quer dizer, alguém teve dúvida que foi o Mateus que escreveu aquilo, ou presenciou aquilo e tomou nota, né? Mas não é bem assim. Em vista da importância do assunto, ele diz aqui: daremos especial atenção a eles,
apresentando resumidas opiniões de dois campos que se degladiam, que aceitam esses 3 versículos como autênticos, vendo neles, primeiro, a instituição de uma igreja, né, organização com poderes discricionários e espirituais, que resolve na terra com garantia de ser cegamente obedecida por Deus no céu. No item seguinte, B, ele diz: a instituição do papado, representação máxima da chefia indiscutível e infalível de todos os cristãos, passando por esse poder monárquico, por direito hereditário espiritual aos bispos de Roma, sucessores legítimos de Pedro, que recebeu pessoalmente de Jesus, pelo atestado exatamente como esses 3 versículos. Assim sendo, né, compreendido pelos religiosos da época, é que levou o imperador Justiniano a postergar todo o conceito de reencarnação e que é aceito por todos que professam o cristianismo atual. Isso é o que eu tinha para dizer a vocês. E, meus amigos aqui, eu vou ler o item 6, né, porque é uma espécie de compilação do que nós já tivemos a oportunidade de comentar. O item 6 diz o seguinte: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se surge nos evangelhos, notadamente no que foi acima reproduzida nos itens 1, 2 e 3. Agora, se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. E longe disso, ele sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio a condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu haja dito isso, ser preciso que nasça de novo. Bom, meus amigos, tudo que consta aqui nesses 6 capítulos é uma espécie de preâmbulo, ou se quiser, uma sinopse dos ensinamentos e das informações que vão vir nos próximos. Assim, nesse capítulo seguinte, nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais referenciais evangélicos pertinentes ao assunto e sua interpretação do ponto de vista espírita, que na realidade nos permitirá ter uma visão do que seja o objetivo e a necessidade do processo reencarnatório. Isso é tudo que eu sei, né? E passando para a Dona Rô, que a paz de Deus fique com todos. Obrigada, Márcio. Bem-vinda, Lucimari, Eliana, Alcileia, Pati, Dulce, Frater, Rosarinho, Márcio, Arnaldo. E bem-vindo aos nossos bons amigos que aqui se encontram no nosso Evangelho do Lar nessa tarde. Que o nosso irmão Márcio possa sempre nos contemplar com momentos gratificantes, com essa doutrina maravilhosa que nos mostra, nos ensina a termos o equilíbrio, termos este conhecimento fantástico. Eu digo que é um banquete, né? Onde podemos saborear todo esse ensinamento, abrindo a nossa mente, deixando aflorar tudo que já trazemos de conhecimento. Obrigada, Márcio, por fazer parte desse grupo Unidos pela Doutrina Espírita. Então, neste momento, passamos para as nossas vibrações, onde podemos nos conectar com Deus,
com os nossos bons amigos, onde podemos nos beneficiar com os fluidos amorosos que irão trabalhar em nosso físico, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser, esse ser divino que Deus nos criou com tanta perfeição, com tanto amor. Mas hoje eu quero que todos formem uma corrente de fé, que possamos emanar a oração pela nossa humanidade. Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos terra. Mas desejamos estrenar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor, e se perderam, outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoa-nos. Revele a nossa ignorância. Tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. E quanto o amor se esqueira, tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos, que é a humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem à sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar,
Ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que um outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajuda-nos a retirar os olhos, a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajuda-nos a romper esta concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajuda-nos a diluir esta máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento e estreitar laços de amizade, a entender o semelhante e amar. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições e, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se achem encharcados de lama. E eu, em nome do grupo, pela Unidos, desejo a todos os irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas creches, nas clínicas, irmãos que perambulam pelas ruas, irmãos que perderam seus empregos, irmãos que cometeram suicídio, irmãos que precisam da tua cura, Senhor. Que os teus fluidos, junto com esses amigos dos laboratórios da espiritualidade, possam cobrir nosso universo com muita paz, muita fé, muita sabedoria, muito amor e muita esperança e união. Eu desejo a cada irmão aqui presente paz e luz. Que assim seja, graças a Deus. Tomem as suas águas. Respirem fundo. Obrigada pela energia maravilhosa. Obrigada pela presença. Obrigada pelo pensamento cheio de amor. Eu quero que nosso irmão Arnaldo possa sempre contar conosco, que o nosso amor possa te dar essa força que tu necessita para continuar levando essa doutrina divina através da tua voz a cada cantinho desse universo, querido irmão. Agradeço ao nosso irmão Márcio pelo esse nosso belíssimo estudo. Volte sempre, Rosarinho, fraterna, um grande abraço. Dulce, querida, beijo. Pati, sinta-se abraçada. Eliana, um grande abraço. Alcileia, beijo no teu coração. Peço a permissão para poder fechar a sala, lembrando que estaremos aqui segunda-feira novamente, às 15 horas. Obrigada
Estão me ouvindo na sala?